Bom Bom dia. bom aí o áudio. Tá tudo bem. Agora tá. Que bom. Vou começar Tudo bem? mais um dia. Bom Tudo dia, bem. Luísa. O climinha que hoje está bem agradável. Andressa, bem-vinda. E hoje nós vamos aqui continuar, né, o nosso devocional eclesiástico. Isso, hoje é Eclesiástico Eclesiastes 6, né? é um livro bem intenso, né? É mesmo, traz muitas reflexões, né? Bem interessante. Eu vou ler É, aqui um pouco a introdução, né, de Eclesiastes, o que significa, do Aram no grego. Eu tenho essa Bíblia de origem mesmo. Ela tem ai, tô colocando um negócio aqui, tá indo, tô ficando, ó. perfeito. E ela traz assim sempre o significado na raiz, né, no hebraico, o Uhum. que realmente significa. E ele significa tentava de correlate. Desculpa se a pronúncia não está bom, não está boa, né? Não sei se está bem correto. Que se traduz como livro do pregador, que pode ser traduzido como o que se assenta em uma assembleia para falar, orador, congressista, compilador. A evidência interna menciona no livro faz que se atribua a autoria deste ao rei Salomão. Né? Sua data de redação se situa no século X a.C. O livro aborda um tipo de sabedoria filosófica mais do que didática. Né? Em Provérbios ele é bem mais didático, né? Uhum. E o vocabulário dominante em Eclesiastes é a vaidade, ou vão, né? Tudo que se faz em vão. E faz referência à eferenidade da vida e suas realizações, e enfatizam a condição de peregrinos nessa terra, né? Que nós só estamos de passagem, de fato, nós somos seres espirituais. Ele enfatiza isso, né? Uhum. E, e o nosso alcance eterno final, e de fato a morte, né? Quando a gente volta ao pó. O esforço, então Salomão reforça isso, que todo o esforço, o trabalho, a riqueza, os prestígios, o tempo, o prazer, a diversão, o bom nome, que ele adverte muito, né, em Provérbios, que tenham bom nome, que façamos. Então ele fala que tudo isso, a morte, as relações interpessoais, a ciência, a insensatez, são são os temas mais tratados, né? Como de fato ele trata também em Provérbios. Então, sua busca de uma compreensão dessas coisas volta a atenção do pregador, no caso de Salomão, às áreas como o templo, né, nosso corpo, o campo, a cidade, o vento, o mar, a observação mesmo da natureza, as músicas, e entre a juventude e velhice, né? Porque a gente bem sabe que em Provérbios ele estava mais no vigor da vida, mais jovem, e em Eclesiásticos, digamos, foi mais o final dele, né? Ele já estava bem na velhice, então ele tem, de certa forma, uma reflexão bem diferenciada, assim, né? De tudo que ele fez, de tudo que ele conquistou, né? E é bem interessante. E sua conclusão é que tudo é vaidade. Que a única valor e a relação do homem é a busca com o seu, a conexão com o seu Criador. Né? Termina aconselhando com uma máxima para o ser humano: ter o temor a Deus e guardar os seus mandamentos. No diante de toda essa reflexão final, é ter o temor e guardar todos os seus mandamentos. É verdade. É... Aí eu fiquei escutando aqui, eu ia falar, bom dia, Vanessa. Bom dia, É, Vanessa. eu ia falar e daí acabou fugindo o que eu ia falar. Enquanto eu estava Não fazendo sei. a leitura, Eu ia falar alguma coisa e daí depois acabou fugindo. Não sei. Daqui a pouco retoma volto. aqui, eu E volto. aí eu falo Não dizendo, lembro. é isso, Mas é Eclesiastes. bem isso mesmo, essa questão da vaidade, da ambição, né? Que a gente
Às vezes as pessoas, assim, ficam pensando em querer conquistar cada vez mais, conquistar as coisas, assim. E, assim, na verdade, o que realmente faz sentido é a gente buscar, a busca, ao invés de ser por coisas materiais, por ter coisas materiais, a gente tem que buscar ser pessoas melhores, né? Então, a busca tem que ser mais pelo ser do que pelo ter, né? Então, assim, essa ambição, essa coisa de querer cada vez mais e mais coisas, isso acaba fazendo com que as pessoas tenham mais dinheiro ao amor do que dinheiro do que amor a Deus, né? Então a gente tem que buscar essa questão assim de estar mais próximo de Deus, de sermos pessoas melhores todos os dias, generosas, amorosas, para que a gente ame outras pessoas, para que a gente use o dinheiro que a gente conquista, porque não é ruim conquistar o dinheiro também, mas que a gente use esse dinheiro que a gente está conquistando, que a gente está batalhando, que a gente quer conquistar, para ajudar as outras pessoas, né? Então, o que eu entendo com relação a essa passagem aí do Eclesiastes 3 é com relação a isso, né? Que a gente tem que buscar todos os dias ser pessoas melhores e tudo que a gente venha a conquistar de riquezas em nossa vida, que a gente faça em prol das outras pessoas que estão precisando de, né, Um de coisas, apoio. né, de um Uhum. apoio, isso mesmo. É isso que eu penso, assim. Ele é bem tenso, assim, ele fala, já começa os 6, ele fala muito das situações que frustram o homem em sua vida, né? Então, ele já Uhum. na sua velhice, ele vai e reflete sobre essa situação. O que mais frustra o homem na vida, né? E eu vou começar a ler e aí tu faz o outro versículo, a gente vai intercalando. Tá bom. E no versículo 1 do capítulo 6 ele fala: há um mal que vem debaixo do sol e muito comum entre os homens. Versículo 2: o homem a quem Deus lhe dera riquezas, bens e honras, e nada lhe falta, de tudo quanto deseja, contudo, Deus não lhe concedeu comer dele. Antes, um estranho comerá depois dele. Isto é vaidade e fraqueza. É como você estava até falando, esse aí, adquirir riquezas. Eu interpretei assim, que Deus lhe dera riquezas, bens, honra, nada lhe falta, tudo quanto deseja, ele tem. E aí ele fala, né? Deus não lhe concedeu comer a ele. Eu interpretei assim, como que se falasse muito o mandamento, né? Porque ele fala dos mandamentos. Um dos mandamentos que fala é a avareza, né? Quando a pessoa tem e não usufrui. Aqui eu entendi que ele fala Uhum. assim do usufruto, de usufruir. Tipo, eu tenho a oportunidade de usufruir, de levar minha família num bom restaurante, de levar numa viagem, ou que seja, oportunizar algo melhor para alguém ou para mim mesmo e não fazer. Aí o que acontece? A pessoa morre e vem outro e vai desfrutar, né? Então, Deus Uhum. não lhe deu. Então, não concede o comer daquele trabalho, daquela riqueza que ele adquiriu. Eu Tudo tem que ser interpretei em dessa vida, né? forma. Eu interpretei dessa forma, que, ou seja, ele não come, não usufrui do que conquistou e vem outro, Uhum. um estranho, e comerá depois dele. Isso é vaidade É. e fraqueza. Eu entendi assim, que a pessoa tem só para mostrar o que tem, e muitas vezes não usufrui com a própria família, com os filhos. Normalmente a gente vê acontecer assim, né? É. Lamentável. E é um dos, foge dos mandamentos, né? Porque Deus quer que a gente desfrute, que a gente tenha o descanso e realmente Uhum. aproveite tudo que ele fez para nós, né? É verdade. Não só guardar, o reter, né? É. É. Agora é o terceiro, né? Isso, versículo 3. O meu tá diferente do seu. Não, pode ler. São versões no sentido é a mesma, né? Mesma direção. Uhum. Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos, se não aproveitar as coisas boas da vida e não ter um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. E essa questão que você está falando, né? De aproveitar, né? De usufruir.
E não só ficar querendo conquistar e, né, reter tudo isso, né? E é assim, eu penso que assim, a questão do usufruir também, né, de aproveitar e tudo, o nosso coração se alegra da gente aproveitar os bons momentos também, assim, né, usufruir de tudo isso, mas se alegra muito também quando a gente está ajudando outras pessoas, né? Eu acho que não tem alegria maior de quando de a gente poder ter alguma coisa e a gente O poder doar, ajudar as outras pessoas, doar. Acho que isso é o que mais alegra o nosso coração, né? Quanto mais a gente faz pelo outro, mais a gente se alegra. É isso que traz sentido para a vida, né? Porque se a gente não faz isso, se uma pessoa conquista muitas coisas e não tem esse entendimento, esse sentido de querer ajudar as outras pessoas, a vida dela eu acho que fica vazia, porque fica sem sentido, né? É, é esse amor ao dinheiro que ela tem, assim, ao invés de ter esse amor às pessoas, acaba tornando com que a vida dela seja uma vida vazia, sem sentido, né? Então e eu o vejo doar, dessa maneira. o doar, isso na raiz da palavra é grande, né? Uma porção generosa, que a gente só dá o que tem, né? O nosso tempo, nossa disponibilidade, o nosso entendimento, uma palavra, né? Então, essa é uma forma de transbordo, né? De deixar Uhum. derramar o que tem. E realmente, então, do que adianta o homem ter 100 filhos se ele não. Porque, assim, é como você fala, o adquirir, o ter riqueza não é só as materiais, é o crescimento espiritual, de entendimento, maturidade emocional, né? Porque tudo isso a gente tem que conquistar, não é algo que simplesmente Deus vem e você tem que ter a intenção no nosso coração. Nós aqui agora estamos fazendo isso, buscando esse Uhum. entendimento e ter uma porção a mais desse entendimento de Deus, né, para seguir. Não é algo que é assim, é uma construção. E ele fala isso, que Uhum. adianta ter 100 filhos e dias numerosos se não tem uma sepultura. Então, assim, Uhum. não buscou esse entendimento de ensinar para os filhos, não só de riquezas, né, materiais. Então, uma pessoa, um bebê que não aborta é melhor do que ele, porque ele não Uhum. adquiriu o conhecimento que fala isso, a riqueza que não perece, que o ladrão não rouba, né, que é exatamente isso, o conhecimento, o entendimento, a riqueza da alma, né, de crescimento espiritual. Esse é um bem precioso que ninguém tira. É verdade. 4. É inútil a vinda dessa criança, ela desaparece na escuridão, onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida, e no fim não vamos todos para o mesmo lugar. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. É o 7. O 8. Que vantagem tem um sábio sobre um tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Essa busca, né? Assim, às vezes a gente tem que analisar direito essa busca, né? Do que a gente está querendo conquistar, né? É ter É, essa visão, né? Que nem você disse, né? A gente pode ter a visão do conhecimento, da gente buscar esse conhecimento cada vez mais, ou buscar somente as coisas materiais, né? E a gente tem que ter uma visão um pouco maior, assim, né? Um pouco mais ampla de tudo, que não. A nossa visão é muito pequena, assim, né? É, balancear, né, o que o corpo precisa, porque o material realmente, né, o corpo precisa, mas balancear. Qual a necessidade do corpo e do espírito, né, o espiritual. É, uhum, é o isso mesmo. equilíbrio, ele é algo que assim, quase a gente busca ele, digamos que seja uma utopia, mas assim, balancear, né? Aqui nós estamos alimentando o nosso espírito, buscando entendimento, mas o corpo, ele precisa das coisas materiais, isso é fato, né? É, Então, a gente só deve estar realmente, de fato, balancear e transmitir para os nossos filhos, para, no caso, acontecendo algo com a gente, eles tenham esse direcionamento. E eu gostei muito do versículo que faz, né, o 8.
que o sábio tem vantagem sobre o insensato? Ela vem, né, uma pergunta, né? Qual a vantagem? Ele está questionando qual é a vantagem de ser sábio e o tolo. E eu lembrei muito daquela passagem que ele fala em Provérbios, né, que ele ressalta muito a sabedoria. Então, qual é a vantagem para ti, Sueli? Qual é a vantagem de buscar sabedoria e permanecer na tolice? Ah, não tem nem o que falar. Eu fiquei muito, quando eu li, eu fiquei muito assim, intrigada com essa questão. Eu digo, vou buscar. Por quê? Ele fala o benefício de atender à sabedoria, que foi lá em Provérbios, e Provérbios inteiro fala muito dessa busca da sabedoria. Então, há vantagem em buscar a sabedoria. Porque o que ele quis dizer, qual é a vantagem de ser sábio e ser tolo? Se o final é o mesmo para todos, vão para a terra, né? Mas aí ele fala que a sabedoria, benefício de atender à sabedoria, pois te serão acrescentados longos dias e anos de vida, porque é mais valiosa do que as pedras preciosas e nada é comparável a ela. Porque seu proveito é melhor do que o comércio da prata e o seu rendimento maior do que o ouro fino. Feliz é o homem que adquire a sabedoria e a pessoa que adquire o entendimento. Ela te livrará da morte, ela te conduzirá para os caminhos retos. Então, aí vem assim a percepção de por que ele quis colocar isso. Eu fiquei me questionando mesmo, sabe? Eu gosto de questionar. E quando aparece um assim, aí eu vou mais profundo ainda. E eu entendi assim, porque Salomão foi o homem mais sábio, né, que já existiu. E cometeu muitas tolices no final da sua vida, né, com as muitas princesas que ele tinha, se deixou influenciar por mulheres. E ele fala que, lá no capítulo de ontem, né, foi que as meninas leram, que ele encontrou algo mais amargo que a morte, que foi se envolver com mulheres que não seguiam o mesmo propósito, né? Que não tinham. Porque cada uma vinha de um reinado diferente e terminou que influencia. Nós somos a média de pessoas que mais convivemos. Então, e ele, com toda a sabedoria, com todo o entendimento, Se deixou cometeu levar. isso. Então, é isso. Nós, ao mesmo tempo que buscamos, que temos esse entendimento, estamos sujeitos a cometer certas tolices. Eu vou cometer ainda ao longo da minha vida inteira muitas tolices, embora eu tenha certo conhecimento, que a sabedoria é o fazer. Eu faço muitas coisas corretas, seguindo os mandamentos. Mas meu pé vai, uma vez ou outra, mesmo sem a percepção, deslizar e cometer uma tolice. Qual a É, vantagem de ser sábio e sensato? Porque nós vamos cometer insensatez ao longo da nossa vida. Isso é a fácil. gente tem Eu que não sou tentar perfeito. ser, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, mas não que em alguns momentos vá acontecer alguns deslizes que, né? Mas é assim, esses deslizes devem vir para reflexão, né? A gente tem que refletir sobre o que aconteceu e, né, ter um entendimento daquilo para tentar fazer de uma melhor maneira numa próxima oportunidade, né? Então, tornar aquilo como um aprendizado, né? Sim, não cometer o mesmo erro. Porque de Então, tudo que acontece, a gente tem que, aquele negócio, guarde seu coração, né? Então, depende da intenção também, né? Se a gente tem a intenção boa de fazer alguma coisa, e por mais que a gente cometa alguma coisa que não era a intenção, vamos dizer assim, né? Então, Deus também está vendo qual é a intenção em cima daquilo. Então, a gente pega aquilo como entendimento e aprende com ele e torna aquilo uma sabedoria. isso. E então eu entendi que foi muito isso. Ele, na sua reflexão, ele diz por que o sábio tem vantagem sobre o insensato. Porque eu creio que foi muito assim, ele reconhecer, que embora tenha cumprido muitos mandamentos, foi sábio, naquele momento ele reconheceu agir, de certa forma, com a insensatez e deixa esse ensinamento, essa reflexão, para a gente também não se condenar quando cometer um erro ou outro. Por quê? Quando a gente erra, tem a oportunidade, como você disse, de reconhecer e não errar de novo naquele mesmo erro. Errar em Essa é outros. a vantagem, porque o sábio vai conseguir entender aquilo, vai conseguir ver aquilo como um entendimento, como um aprendizado, e o tolo não, né? Então, acho que essa seria a diferença, né? Então, é aqui A ele gente mostra o reconhecimento. ter esse olhar de aprender sobre todas as coisas que acontecem, né? Erradas ou de maneira que sai fora do nosso controle ali, aprender com tudo isso, né? Né?
E essa questão da intenção que você falou também, eu acho que é bem válido, porque, assim, digamos, o que levou ele a não seguir ali o mandamento, né, começar a adorar outros deuses por conta das esposas, fala que ele teve muitas mulheres e várias concubinas, né? E a intenção do coração dele, quando recebia aquelas mulheres no palácio, era alimentá-las, vestir, cuidá-las, né? E cada uma vinha com uma cultura, com, né, de regiões diferentes, porque quando se ganhava uma guerra, então ele era presenteado com aquelas donzelas, né, as princesas. E elas traziam suas crenças, porque a gente sabe que cada lugar, cada país tem a sua cultura. E com tantas mulheres, com tantas culturas, se deixou, né, influenciar, porque é o normal da vida, a gente é a média de quem realmente convive. E é um baita ensinamento, assim, pra gente, né? Uma boa reflexão. É verdade. Nós E a paramos intenção no no 10. 9, 10 agora? Pode ser do 9. Melhor é o que veem os olhos do que o proceder da alma. Também isto é vão e ansiedade da alma, como está aí na tua versão, o 9. Isso também é ilusão. É correr atrás do vento. É melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Eu acho que eu já tinha lido, né? 10. Tudo que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E, nos, e nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Essa é uma coisa. Eu não, deixa eu ler o 11 para ver se está continuando. É uma coisa certa: quanto mais falamos, mais tolices dizemos, e não ganhamos nada com isso. Que é isso, a gente não tem entendimento de nada, a gente não sabe nada, né? É o que E a tia já dizia. Quanto muitas, mais sei, sei que nada sei. É porque é algo, é, o conhecimento ele é isso, ele é aquele poço que você busca o entendimento, aí você se depara com algo e diz, nossa, então é muito isso. Quanto mais sei, sei que nada sei. É algo muito disso, né? Porque a gente vai buscando a raiz, o princípio, e é algo que vai dando mais sede, mais fome para a gente buscar, não é isso? é, e às vezes a gente fica, tem algum problema que a gente acha que é aquele problemão, né, na nossa cabeça, meu Deus, como que eu vou resolver isso e tal. E eu fico pensando assim, né, que nós sabemos, tá falando aqui, né, quanto mais falamos, mais tolices dizemos, porque a gente não faz entendimento do que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem que passar por esse processo e tal, mas, assim, depois a gente olha para trás e vê que o que passou nem era tudo aquilo que a gente imaginava, né? Que acabou se resolvendo e nem era um problemão. Então, a gente realmente não tem entendimento de tudo, né? É O muito meu, uma visão muito a limitada. minha, a minha versão está assim. Ela não fala muito isso, o que da tua versão falou, de quanto mais fala. A minha Uhum. fala de quando há muitas coisas. A minha já fala de coisas. Quando há muitas E a coisas, tua 10, 10 e 11. aumenta 10 e 11. O que existe desde o princípio já recebeu o seu nome. É o que a gente bem sabe lá em Gênesis, né? Deus criou todas as coisas, tudo já existe. A gente só tem que direcionar ele. E sabe-se Uhum. o que é o homem e que não é capaz de conter com aquele que é mais forte do que ele. Então, Deus já fez todas as coisas, tudo já está feito. Então, por que a gente vai questionar e vai conter? A gente só buscar esse entendimento e realmente cumprir os mandamentos e seguir, porque não vai cair. A gente tem que buscar, né? Tem que É. haver uma busca. Quando, quando há muitas coisas, aumenta o que é bom. Que vantagem há para o homem? O meu não tem, então fala essa citação do quanto mais falar. Fala de Uhum. quando há muitas coisas, digamos, que a pessoa que tem tudo aumenta o que é bom. Digamos que a pessoa não tem aquele mais anseio de buscar e só vai que vantagem há para o homem. Então ele quer dizer que a busca, a conquista, isso é prazeroso. Eu entendo assim, porque Uhum. quando há muitas coisas que tudo está ali ao dispor, como era no Éden, né? Digamos que ele colocou o Éden e Adão e Eva tinham tudo. E É. aí ele coloca que vantagem há para o homem. Então eu entendo isso, que realmente a busca
a conquista, como diz, né? Teve uma citação que um colega, um sábio, pergunta para o outro: o que é mais vantagem? O caminho? Não, a companhia. Foi até você que citou, né? Na leitura passada. Como é ele? Da O sábio. Rio? Não, que um sábio pergunta para o outro: o que é mais interessante? É a companhia ou o percurso? Né? E ele fala, e exatamente isso. Eu entendo isso, que o percurso, É, buscar a conquista, aquele o labor, processo, a gente tem que você aproveitar o ter processo também, né? isso, aproveitar a companhia, desfrutar, igualmente a gente aqui compartilhando, né, onde tem dois ou mais, eu estarei. A gente compartilha e gera uma terceira, um entendimento. E É, ele fala muito isso, que essa conquista é o que é saudável. Se eu tenho tudo, se torna muito em vão. Então, é o é, desejo. Ele fala que o desejo é insaciável para o homem. Porque eu tenho um plano, você tem o teu plano. Aí, quando a gente conquista, logo a gente agrega um outro. Eu tenho um outro. Então, isso é insaciável. E assim, é, né, ele fala que deve ser um percurso que a gente vai trilhar. Nós temos que ter um motivo por que eu quero conquistar essa viagem para minha família. Eu estou trabalhando, o motivo do meu labor, da minha intenção, é para realmente proporcionar isso para minha família, é doar o meu melhor, o meu trabalho para o bem-estar dos meus filhos, para ensinar, e o meu saber o fala que muito é assim, muito deu uma importante, diferença né? bem grande assim do teu, porque o teu já fala no muito falar, e o meu fala em muito ter as coisas, deixa a pessoa, digamos que é um em vão, é uma vida em vão. Então você tem que batalhar para conquistar, porque Deus já criou todas as coisas, é bem isso, o princípio. Nós temos que É, ir lá e conquistar, merecer, né, ser merecedor. Como você fala, é o ser, o fazer e o conquistar, é o ter. que nem a Vanessa está falando aqui, a felicidade está no caminho e não no destino, né? A gente tem que aproveitar o processo também, É né? bem isso que ele Em cima falou, das isso. conquistas e saber o porquê que a gente está buscando, né? Todo mundo, na verdade, não é só a gente, é a família toda, né? Saber aproveitar o processo, saber o que está acontecendo ali, por que que a gente está buscando, por que que a gente vai conquistar aquilo, para que todo mundo tenha esse entendimento e aproveite tudo isso e faça parte desse processo e dessa conquista também, né? Sim, é bem isso que falo aqui, né? Esse o desfrutar mesmo, a busca, É, né, que faz essa. E quando a gente conquista, é uma vitória, né? A gente fica tão. Dá um ânimo novo, né? é, com certeza. E Às vezes a vamos. gente, às vezes as pessoas, assim, fica tão focado no que quer, quando chega lá na frente, assim, e se ela não tiver um motivo, um porquê dela querer conquistar aquilo, às vezes a conquista não, ela fala assim, ah, mas é só isso, né? Assim, tipo, então a gente, essa busca do ser também, que nem eu estava comentando no início, é que faz tornar tudo com mais sentido, né? Que faz com que essa conquista realmente vale a pena, né? Se a gente não tiver esse sentimento, essa busca interior também espiritual dentro da gente, quando a gente conquista apenas as coisas materiais, ela acaba assim, tá, foi legal, né? Dá pra, mas assim, não preenche, fica um espaço vazio, né, na pessoa por, por ter conquistado apenas aquela coisa material, né? E é como ele fala, lá no início, no versículo, a frustração do homem é o ter e não usufruir. Por quê? Se eu batalhei para conquistar algo, quando eu conquisto, qual é o propósito? Eu desfrutar. Nossa, eu conquistei, eu batalhei, eu sou merecedor. É se sentir esse merecimento pela conquista. Então, ele fala que a frustração do homem, muitas vezes, é isso. Conquistou, não comemora suas pequenas vitórias, não usufrui daquele momento, não compartilha. Eu ouvi algo bem interessante que fala bem isso. Que quando eu tenho uma alegria compartilhada, ela se multiplica. E nós bem sabemos que existem pessoas certas para se comemorar com a gente, né? Porque há situações Uhum. que eu estou alegre, se eu chego num determinado grupo e compartilho, muitos não vão se alegrar com aquela conquista, não tem o mesmo significado.
Então, assim, é como Jesus fala, se alegrais com os que estão alegres e entristeceis com os que estão tristes. Mas É. é algo que muitas vezes não acontece, porque eu sei o quanto eu batalhei. Então, normalmente as pessoas não vão se alegrar com aquela minha vitória, porque não vai ter o mesmo significado para ela. No final, só eu sei as dores, né? O que eu passei para conquistar, as noites em claro, digamos, para conquistar, passar estudando e passar no determinado concurso. Então, assim, mas muitos se alegram, as pessoas certas vão se alegrar. Então, a alegria é multiplicada. E quando se tem uma tristeza que eu compartilho com alguém, ela se diminui, né, no caso. Quando eu divido uma tristeza, ela é diminuída. E eu gostei muito disso, porque normalmente a gente tende a dizer, não, não vou incomodar o outro com essa minha tristeza. Né? O outro, não, Uhum. não vou incomodar ninguém para contar essa minha tristeza. Mas é como isso, quando a gente compartilha uma tristeza, ela vai diminuir no seu coração. E quando você compartilha uma alegria, ela é multiplicada. Eu achei isso Uhum. máximo. É bem É, legal. E tem essa questão também, acho que entra um pouco aí da crença de merecimento, né? E sim. assim, Como eu dependendo conquisto de algo e como a não vou gente, vibrar, né? é, Não se sente dependendo de como a gente tem essa visão, assim, tem essa questão da crença de merecimento, eu acho que merece atenção, assim, né? Porque assim, às vezes a gente não se acha merecedor de tudo aquilo que a gente está conquistando, né? verdade. E somos mais do que vencedores, né, em Cristo, como já falou, pelo ato de estarmos na Terra. Entre múltiplas possibilidades, nós fomos gerados. Né, e estamos nesse mundo com 7 bilhões de habitantes e somos únicos, exclusivos, não há ninguém igual a gente. Olha que preciosidade, né? Somos É, indivíduos para Deus, cada um na sua essência, únicos. Tem mais valor, tem mais preciosidade quando a gente olha nesse sentido, porque é algo tão incrível. Não existe ninguém igual a gente, cada um com suas peculiaridades, né? Suas é qualidades e verdade. seus defeitos, porque a perfeição, ela não existe. E é Verdade. bem... Vamos finalizar com o versículo 12, né? Porque quem Vamos. conhece o que é melhor para o homem em sua vida? Os dias de sua vida vã estão contados e passam como sombra. Quem revelará ao homem que sucederá depois dele debaixo do sol? Outra pergunta, outro questionamento. Eu acho. Vamos, como está aí na sua versão? Na minha tá, de fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nessa vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na Terra depois da nossa morte? Acho que é um pouco daquela questão assim de aproveitar o processo, que nem a gente estava falando, né? Sim, é usufruir, é ser grato por tudo. Se você não tem o bem material para, digamos, fazer uma viagem para um outro lugar, vai para um lago, sabe? Tem sempre, sabe, são coisas que Deus desde o princípio já criou. Usufruir só cabe da nossa percepção do olhar. Vai para um É, lago com família, bota, eu gosto muito de fazer piquenique. Eu vou para cima do morro, já levo ali aquelas frutinhas. Eu estou sempre usufruindo. Mesmo quando, sabe, eu não tinha muito recurso, e sempre eu estava usufruindo, eu sempre estava fazendo piquenique, eu estava à beira dos riachos, e levava aquela cesta de fruta, mesmo que só aquele sanduichinho natural, sentava lá e ia contemplar e desfrutar, é sabe? isso mesmo. Então, eu fazia uma viagem para uma cidade vizinha, para mim já era estar mudando de estado, sabe? É o que eu posso fazer naquele momento, não importa como seja, mas a Depende gente do pode, olhar, né? pode usufruir, só olhar em É, volta, né? é, Tão perto, muitas vezes tem aquela pracinha, vai lá com o filho, vai lá, bota um tapete, vai ler um livro embaixo de uma árvore. Não gasta, sabe? Não tem custo material. E você vai e é enriquecer assim, para si. é isso que mais deixa as lembranças, né? Às vezes é esses pequenos momentos assim que não custam nada Não que, custa, que amigo. acaba que acaba marcando, né? Que a gente acaba levando com a gente de lembrança para a vida toda, né? Sim, e isso marca demais, assim. Eu lembro muito que eu fazia muito com meus avós isso. E foi algo que eu fazia muito criança, como diz, né? Conduz
a criança no caminho que deve andar, que quando grande não se desviará. Eu fui criada pelos meus avós, uma boa parte, e então a gente sempre estava fazendo isso, né? Na colheita da roça que a gente ia, juntava ali no jumentinho. Uma vez eu me recordo, essa lembrança para mim é muito mágica, porque quando a gente ia fazer a colheita, a gente ia no jumentinho, eu ia aqui no meio, minha irmã de um lado, a outra do outro. E quando a gente voltava com a carga, né, que vinha melancia, aqueles melões, e a carga vinha cheia, então as minhas irmãs vinham no outro jumentinho e eu ia aqui em um só cheio, né, aquela carga. Então a carga do jumentinho começou a virar, sabe? Então ela começou a virar e eu caí naquela areinha branca e meu avô estava na frente com um bastãozinho, né? Guiando os demais animais e trazendo a carga. E aquela carga virou e eu caí naquela areinha branca e minha avó ficou super preocupada. Lá se machucou e tal. E eu rindo, rindo. Meu avô só parou e colocou o cajadozinho assim e ficou rindo. E eu rindo também, porque foi uma queda lenta, em câmera lenta, sabe? E isso fica muito marcado. Então, a gente sempre estava no meio, e quando chegava lá, a gente ia sentar, ia comer melancia, desfrutar da colheita, sabe? E isso, o meu avô fazia questão de levar as crianças. Ia eu, minhas irmãs, os primos, para desfrutar dessa colheita. Para ele era divertido ter cultivado, produzido aquela melancia e levar os netos para comer lá e levar para casa, colher. E isso é um desfrute, né? É trabalhoso lavrar a terra, fazer aquela coisa, mas a recompensa dele, o desfrute dele era ver ali os netinhos alegres. E aquele momento que eu caí, que a gente riu junto, que eu caí exatamente na areinha, não machuquei, foi muito divertido. Eu não consigo, eu vivo a cena falando, tá? Isso é desfrute, Delícia, né? parece coisas. São essas coisas que realmente importam, né? É isso que a gente tem que estar atento, porque na correria do dia a dia, muitas vezes a gente acaba não se atentando aos pequenos detalhes, né? E é São bom esses que chamam compartilhar com atenção. os filhos, né, Su? Porque tanto a gente desfruta como as memórias que ficam nas crianças, assim, né? Isso é muito importante, não tem preço. É verdade. É isso Vale mesmo. muito a pena. E hoje, como um domingão, dia de desfrute com família, nada melhor do que fazer uma atividade, né, com as crianças, ou se não tem, fazer algo diferente com o esposo, com a esposa, né? É É algo isso mesmo. que... Aí essa pergunta que ela diz assim, eu me lembrei de um filme, eu não sei se tu já assistiu, que é a Entrevista com Deus. Eu tive essa resposta aqui lá na Entrevista com Deus. Eu li E esse. Não tem um livro? tem um livro. Eu acho que eu Ele, li o livro. porque É tem a muito bom esse entrevista, livro. tem aquele lá, o Mais Esperto que o Diabo, que é do Napoleão Hill, que ele faz a entrevista com o lado negativo. Então, essa entrevista com É. Deus, digamos que é o positivo, né? Eu E acho ela, que eu li esse livro, mas eu não consegui assistir esse filme. Eu tentei uma vez, mas ele começou a foi dar erro e daí tava. O filme foi Hã? lançado agora em 2019. Foi 2019, finalzinho de 2019, 2020. Aí Eu vou eu buscar de assisti novo. Entrevista com Deus. Ele baseia num relacionamento de um teólogo, um jornalista, teólogo, e ele Isso. está com um determinado problema e ele consegue, e ele ora, né, pedindo a Deus um direcionamento, e Deus se revela em forma de um homem e marca essa entrevista com ele. E aí ele vai. Por que que eu vim? Porque nada melhor, porque Deus se apresenta na forma que é mais acessível, né, pra gente. É, Então, quando a gente tem trauma com o pai, né, normalmente Deus se apresenta em forma de uma mulher. Quando tem traumas, porque Deus ele criou todas as coisas e tem isso, né, fala com a gente, se manifesta como ele deseja. E é uma história aham. linda, vale a pena conferir hoje. Então, eu O fico a livro dica. é bem difícil, assim, de entendimento dele, mas é muito bom. E eu tive, assim, quando ele faz essa pergunta aqui, me deu um esclarecimento, porque eu havia visto já essa situação e coloca muitas revelações, né? Ele pergunta por quem conhece o que é melhor para o homem em sua vida. Os dias de sua vida vã estão contados e passam como sombra. Quem revelará ao homem que sucederá depois dele, debaixo do sol? E ele fala lá, ele revela o que acontece. Ele pergunta a Deus, ele faz muitas perguntas e ele mesmo questiona. Uma pergunta que todo mundo gosta de fazer e você não me fez. É muito interessante, vale a pena conferir e adquirir lá essa respostinha aqui. Quando eu li esse versículo aqui,
já me veio assim esse esclarecimento. Eu gostei muito. Eu vou tentar encontrar o filme de novo para assistir, porque o livro realmente foi muito bom, assim, foi transformador, eu amei. Mas É, o filme, eu lembro que eu busquei e não consegui, a legenda não batia com a fala, daí eu não consegui assistir. eu vou te enviar o link e quem também já estiver querendo já pode enviar um direct que a gente já providencia, vale muito a pena, né? Porque é aquela coisa, a gente deve É, estar sempre buscando entendimento. E é isso, quanto mais a gente busca, Eclesiástico ele é um livro muito, é bem amplo, é bem complexo. E o que Einstein já dizia, que Einstein também como seguidor, um princípio, né? Ele é judeu e judeu segue muito o princípio, né? Que é a Torá. E é bem isso, quanto mais sei, eu sei que nada sei. E Salomão fala isso, tudo é vaidade, tudo é em vão, mas quando a gente busca esse entendimento, ele serve muito para o nosso autoconhecimento, para o desenvolvimento, a forma como a gente vai reagir a determinadas questões na vida. Então, é sempre bom realmente encher nossas, né, com esse conhecimento que não perece, que não nos roubam, e só agrega na é isso nossa vida, mesmo. né? É isso mesmo. Você faz a oração para a gente encerrar? Vamos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento. Gratidão por nos conceder aprender mais de Ti, nos concede mais a Tua sabedoria, o Teu entendimento, que possamos executar. Por tudo nós te agradecemos. Que hoje possamos desfrutar e oportunizar um bom momento para os nossos familiares, para as pessoas que venham ao nosso em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso. Muito bom, muito obrigada.